Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos aí. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Sermão do Monte. Mateus, no capítulo 7, versos de 15 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Bem, a partir desse ponto, o Senhor, ele inicia a última fase do Sermão do Monte. O Senhor, ele elaborou um desenho perfeito do crente, como ele queria que o crente fosse, que o crente vivesse, né? Mas agora ele passa a definir quem é o verdadeiro crente e quem não é o verdadeiro crente, né? Ele usa 3 sessões para fazer essa definição. A primeira sessão, ele começa pelos falsos líderes, falsos profetas, né? E depois ele fala dos falsos crentes, né? Que nós havemos de tratar isso na mensagem seguinte, né? E a última mensagem, que é a diferença entre o falso crente e o verdadeiro crente. Tá? Em primeira instância, Jesus trata dos líderes, dos verdadeiros e dos falsos profetas. Quem são os profetas que Jesus se refere? Bem, primeiramente, no tempo de Jesus não existia ainda o Novo Testamento, só existia o Velho Testamento, mas assim mesmo com acesso restrito, né? A história estava sendo escrita. Na verdade, a história estava acontecendo para posteriormente ser escrita, né? Então, ali existiam pessoas que se diziam profetas de Deus, né? E quem é um profeta? Quem é um profeta de Deus? A definição clássica disso, de um profeta, é que a pessoa que anuncia os desígnios divinos e que prediz acontecimentos por inspiração de Deus, né? Essa é a definição do profeta. E muitas pessoas tomavam esse título sem estar enquadrado dentro dessa definição. Trazendo para nós, nos dias de hoje, quem são os falsos profetas? São os falsos líderes de comunidades, né, cristãs. São falsos líderes, são falsos pregadores da palavra, né? Jesus vem e ele fala sobre 2 classes de profetas. Primeiro ele fala do verdadeiro, o que transmitia a palavra de Deus com fidelidade ao que foi designado, né? Ou seja, a pessoa que falava aquilo que Deus falava e não acrescentava, não fazia acréscimos, né? E o falso, que usava a palavra de Deus para tirar proveito próprio e para conduzir pessoas de acordo com a sua consciência ou interesses, que infelizmente nos dias de hoje a gente vê muito isso, a gente vê demais. Jesus, ele no sermão profético, lá em Mateus 24, ele fala de novo, ele repete de novo essa expressão: cautelai-vos dos falsos profetas. Então, a gente vê que isso é uma coisa que o Senhor, ele tem uma preocupação muito grande com isso. Ele tem uma preocupação muito grande com isso, que a gente tenha cuidado, né? Não caia nas armadilhas, né? Que muitos armam para a gente cair com as suas heresias, com a sua palavra distorcida.
né? Aí a pergunta que nos surge é: como é que faremos essa distinção? Como é que a gente vai distinguir o falso do verdadeiro profeta? Né? O Senhor ele faz algumas advertências para nós não cairmos nessas armadilhas, né? Nas armadilhas do falso profeta. Né? Primeiro ele manda que nós sejamos cuidadosos e depois ele manda que nós julguemos os líderes. Né? A gente vai ver isso com detalhe mais adiante. Agora nós vamos entender, ele manda que nós sejamos cuidadosos, né? Isso é no verso 15, que diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Né? Será que no tempo de Jesus já haviam falsos profetas? Jesus, no momento inicial, ele tinha como exemplo os fariseus. Você vê no Sermão do Monte, e muitas vezes Jesus bate de frente com os fariseus, né? Ai de vós, fariseus hipócritas, sempre a gente vê que Jesus, as coisas erradas, ele sempre consegue ver dentro dos fariseus, eles fazendo as coisas erradas. E ele traz à tona para que a gente não faça o mesmo. E bem, aqui nesse texto, ele não é diferente. Né? Ele tira como exemplo os fariseus, apesar de não falar no nome dos fariseus. Né? Ele, mais adiante, em Mateus 15, 14, ele fala que os fariseus são condutores cegos, né? Condutores cegos que guiam as pessoas para o abismo junto. Ele, com as pessoas que eles guiam, vai todos para o abismo. Então, não é diferente dos de hoje. São pessoas cegas, pessoas que não têm clareza da palavra de Deus. Pessoas que dizem falar da palavra de Deus, mas falam suas próprias palavras. Né? Os púlpitos das igrejas, nos dias de hoje, são púlpitos vazios, apesar de pessoas estar preenchendo eles. Né? Os púlpitos são vazios. Hoje a gente vê que não se prega mais sobre a cruz, não se prega mais sobre a realidade do inferno, não se prega mais sobre a graça, não se prega mais sobre o maior amor que existe, que é o amor de Deus, não se prega sobre sacrifício, sobre ressurreição. As palavras são simplesmente, só se fala em bênção, em curas milagrosas, né? Só se foca naquilo que Deus pode dar. Enquanto nós devemos nos ater naquilo que Deus é. Mas os pregadores dos dias de hoje levam as pessoas nessa direção contrária. Uma outra preocupação do Senhor é que Jesus ele vai além do despreparo dos líderes, né? Ele vai além, né? Ele previne sobre os discursos desses falsos profetas, né? Quando o discurso do falso profeta converge para o bem próprio, o bem dele mesmo, pelo bem próprio, tenha certeza que não é a palavra de Deus. Quando o discurso é uma ferramenta para descarnar as ovelhas, não é a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Deus não age dessa forma. Ele nos previne que quando do púlpito não flui palavra de salvação, não é palavra de Deus. E quando a gente fala sobre salvação, primeiro tem aquela palavra inicial da salvação, entregando a vida a Cristo, iniciando a salvação. Mas a salvação é um processo. A salvação, a gente tem ela de três formas. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você está salvo.
Mas você, ao mesmo tempo que você está salvo, você entra num processo de aperfeiçoamento de salvação. E a consumação da salvação só vai ser na vinda de Jesus ou quando a gente partir para a glória, né? Então, a salvação, ela tem essa fase. E o trabalho do pregador, o trabalho do profeta, o trabalho do líder, o trabalho do pastor, é conduzir as ovelhas no caminho da salvação, né? É focar que a gente tem um paraíso nos esperando, né? Focar na definitiva salvação e trabalhar para que os irmãos não venham a se aperfeiçoar na sua salvação, venha cada dia estar mais contrito com Deus, mais próximo de Deus, junto com Deus. Então, a palavra de salvação é uma palavra essencial do púlpito da igreja. O rebanho, ele precisa de bom alimento durante a caminhada, né? Paulo ele adverte Timóteo, né? Falando que uma das qualidades do bom obreiro é aquele que maneja bem a palavra da verdade. E é isso, precisa manejar, precisa falar palavra de salvação. A cruz tem que ser o centro da pregação. Jesus tem que ser o centro da pregação. E Jesus ressuscitado, né? Então, temos que estar atentos ao que a gente está ouvindo, que a gente está consumindo. Muitas vezes a gente ouve muita pregação de internet, de determinados pregadores. Existem pregadores que a gente até aconselha que os irmãos ouçam, né? Mas existem muitos por aí, muitos que deviam passar bem longe dos seus ouvidos, né? Porque são muita heresia embutida nas suas palavras e a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Porque às vezes uma palavra que a gente ouve, que a gente guarda no nosso coração, isso pode trazer um transtorno muito grande para a sua vida, para a vida da igreja, para a condução do seu pastor, para o trabalho do seu pastor. Isso pode trazer problemas gravíssimos por algo que você ouviu de um herege, de um cara que saiu falando besteira, heresia. Uma vez mesmo numa igreja aqui, lá em Brejinhos, foi um problema sério. Era uma igreja conduzida por uma pastora e de repente surgiu uma gravação no meio da igreja lá, de um cara, não sei se era, devia ser do Rio de Janeiro, São Paulo, essas bandas aí, e o cara falando um bocado de heresia, que ele não acreditava em batismo, que a ceia, que não era para celebrar ceia e tal, e as ovelhas lá tomaram isso como verdade, e foi um estrago muito grande no meio da igreja. Na época lá, a pastora me chamou e pediu ajuda, e nós fomos lá e conversamos mostramos, né, ensinamos que aquilo era uma heresia muito forte e tal, e de sorte que foi uma dificuldade muito grande para a pastora lá, para conseguir conduzir, botar o rebanho de novo na linha em função dessa heresia. Jesus, ele teme por nós, ele teme por nós. Quando ele fala a metáfora de lobo vestido de ovelha, ele quer dizer o seguinte, que nós corremos perigo, porque o lobo em relação à ovelha, ele é um assassino, é um devorador, é um matador, né? E ele escondido ali, escondendo a sua verdadeira personalidade, a gente corre risco o tempo todo, e com essas pessoas a gente corre risco o tempo todo de sermos devorados não só devorados materialmente, como acontece com muitos, né? Como também a gente ser devorado espiritualmente, né? Materialmente a gente vê igrejas fazendo campanhas absurdas aí, campanhas de você tem que dar o tudo,
e tal, não sei o que. Teve gente nessa época, teve gente que vendeu casa, vendeu carro e tal para colocar ali de oferta na igreja e perderam tudo e nunca recuperaram nada e se decepcionaram e estão aí passando necessidade até hoje, né, em função dessa ambição estimulada e dessa heresia que pregavam nessa época. Não sei nem se eles fazem ainda, né? Essa campanha do tudo, né? Que você tem que dar tudo para Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa sua, né? Então, essa roupagem de ovelha esconde quem verdadeiramente está por baixo. E ele quer nos mostrar o risco que nós corremos de não reconhecer. Desculpe, irmãos. Não estou com coronavírus, não. É só gripe, só espirro de alergia, só. Então, e ele quer nos mostrar o risco que nós corremos do não reconhecimento dessas pessoas. O segundo tópico é o julgamento que nós temos que fazer do líder. Antes de seguir, irmãos, eu quero falar uma coisa importante para vocês. Nós tivemos aqui até o ano passado o pastor Reneu, homem de Deus, né? Eu tive o prazer de ser o examinador do pastor Reneu quando ele passou pelo concílio, e eu reconheço o nome de Deus que o pastor Reneu mas o tempo dele completou. Nós estamos aqui agora. Só que eu não sei quando Deus irá completar o meu tempo aqui. Eu não sei qual é a missão que Deus tem para mim, eu não sei quando ela vai se encerrar, ou quando eu vou aposentar, não sei. Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Talvez daqui a 10 anos, 15 anos, não sabemos o tempo. Mas dentro de algum tempo, seja 10, seja 15 anos, os irmãos vão precisar analisar um pastor que vai vir para me substituir, né? E é importante que os irmãos façam o julgamento dentro da palavra de Deus. O julgamento como o Senhor instrui aqui que nós façamos, né? O verso 16 é assim: pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva de espinhos, dos espinhos ou figo dos abrolhos? Bem, o Senhor com essa palavra, e a partir dessa palavra, Ele nos dá os meios de reconhecimento do verdadeiro profeta e do falso profeta. Ele dá os meios de nós reconhecermos. Ele agora usa a figura de uma árvore. Árvores, a figura de árvores e frutos, né? São duas árvores e dos frutos, né? Por isso, a gente sabe que agora o primeiro passo é reconhecer quem é a pessoa, né? Reconhecer a pessoa, e a ferramenta para nós reconhecermos é agora a gente usar esse texto que Jesus nos diz. Quando ele fala, quando ele diz que os frutos vão nos fazer conhecer os frutos, ele deixa a questão do lobo, deixa a questão agora da ferida que o lobo pode nos causar, e ele entra agora na questão dos frutos que os profetas, porventura, vão apresentar. E o primeiro fruto importante que nós precisamos analisar e enxergar é a própria história do profeta. De onde ele veio,
Qual é a biografia que ele tem? Qual é a biografia? O que ele fez? Né? O que ele fez? Né? Eu digo aos irmãos que, apesar de vir, os irmãos fizeram certo em me aceitar, assim como os irmãos aceitaram, em função da recomendação. O pastor Ivan, foi o pastor Ivan, a igreja lá, o presidente da associação, né, que fez essa indicação. Então, já abaliza muito a minha estada aqui. Mas não, o processo não é esse. O processo é um processo de oração e um processo de pesquisa. Precisa ver, saber de onde é que veio, para onde é que, o que foi feito na vida pregressa da pessoa que assumirá a igreja. Jesus ele faz analogia com duas árvores, né? Ele diz assim que a árvore a boa árvore produz bons frutos e as más árvores produzem frutos maus. O rastro vai ficar para trás. Se o cara fez coisas erradas durante a caminhada dele, o rastro está aí, é difícil se apagar o rastro dele da história. Então, se pesquisar, você vai saber quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta. Não vamos nunca, irmãos, pegar o púlpito da nossa igreja e colocar na mão de qualquer pessoa, que o estrago pode ser muito grande. Muito grande. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Saber que frutos foram produzidos. Tem uma biografia por trás daquela pessoa que honra a Deus. E que frutos são esses, pastor? O rastro que o homem de Deus precisa deixar é um rastro de amor, um rastro de gozo, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São os frutos, é o fruto do Espírito Santo. Um rastro que esse fruto do Espírito Santo gera obras, gera acontecimentos. E quando a gente olha para trás da vida desse homem de Deus, a gente vai ver que o que ele fez na história, as igrejas de onde ele passou, o que é que ele fez de positivo. Eu costumo dizer que o Senhor me deu deu a minha Cacilda, né? O ministério é nosso, deu uma missão de amar pessoas. O meu trabalho é amar pessoas. E eu tenho uma preocupação muito grande de deixar sempre rastro positivo. A prova é que, irmãos, quando a minha posse aqui, a minha ex-igreja, né, os brejinhos, eles se juntaram num ônibus, saíram de Brejinhos para cá, 350 quilômetros, sabe? Para vir prestigiar aqui, para vir prestigiar na posse. Entendeu? Eu acho que se eu não tivesse deixado um bom rastro, se eu não tivesse feito um bom trabalho, um trabalho de amor, isso não teria acontecido. A mesma forma aconteceu em Botirama, quando eu fui assumir Brejinhos. A cidade inteira, eu falo a cidade inteira em termos de evangélicos, né? Os pastores da cidade, todos os pastores da cidade, foram lá prestigiar, todos os pastores da cidade. Né? Foram um ônibus cheio de gente, vários carros lá para me prestigiar na posse, na minha posse lá em Oliveira dos Brejinhos. De sorte, irmãos, que isso dá
A ideia de que bons frutos foram plantados nos lugares onde nós deixamos. Uma obra foi feita. E eu não vejo que seja diferente para o homem de Deus, por onde ele passar. Ele precisa deixar bons frutos, precisa deixar as pessoas tristes dele sair. Quantas lágrimas a gente viu quando nós saímos de Brejão. Teve um irmão que passou mal, chegou a passar mal, chegou a vomitar e tal, passando tão mal lá no dia que eu fui anunciar a nossa saída. São essas coisas que nos dá tranquilidade de seguir adiante. E é a certeza que os irmãos têm, que no mínimo, nós aqui estaremos tentando fazer com vocês bem mais do que já fizemos pelos outros que passaram pela nossa história. Com certeza, amarei os irmãos com todo o meu coração enquanto eu puder, enquanto Deus aqui permitir. Os irmãos serão alvos do meu amor, que foi para isso que Deus me trouxe para este lugar. De sorte, irmãos, que é necessário que a gente olhe, que a gente observe os frutos que foram, aquilo que foi feito, que o homem de Deus fez, para que a gente crie a certeza que algo novo e algo de bom Ele fará aqui também. Então, hoje nós vamos parar por aqui, que é o reconhecimento do falso profeta, falso pastor, falso líder, né? E o reconhecimento do verdadeiro líder, né? A gente saber distinguir um do outro. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra no nosso coração e a gente tenha sabedoria para lidar com determinadas situações. Só para finalizar, eu me lembrei de uma coisinha aqui agora. No final do texto, o Senhor diz o seguinte, deixa eu pegar aqui o final do texto. Diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, eu entendo que essa última frase de Jesus está apontando para o futuro. Que você vai conhecer agora. E esse conhecer é agora você ter uma postura como Jesus fala lá em João no capítulo 10. As ovelhas conhecem o seu pastor e as ovelhas o seguem, né? As ovelhas o seguem. Então, que a partir de agora a gente possa reconhecer e seguir, né? Porque o verdadeiro pastor quer o bem da ovelha, quer o bem do rebanho, cuida do rebanho, que é o bem delas. Tá bom, queridos? Um abraço a todos, Deus nos abençoe.